pode ser meu discípulo. Jesus está em Lucas capítulo 14, versículo 27. Os círculos cristãos de todos os matizes permanecem repletos de estudantes que se classificam no discípulo de Jesus com inexcedível entusiasmo verbal, como se a ligação legítima com o Mestre estivesse circunscrita a problema de palavras. Na realidade, porém, o Evangelho não deixa dúvidas a esse respeito. A vida de cada criatura consciente é um conjunto de deveres para consigo mesmo, para com a família, de corações que se agrupam em torno dos seus sentimentos e para com a humanidade inteira. E não é tão fácil desempenhar todas essas obrigações com a aprovação plena das diretrizes evangélicas. Imprescindível se faz eliminar as arestas do próprio temperamento, garantindo o equilíbrio que nos é particular, contribuir com eficiência em favor de quantos nos cercam o caminho, dando a cada um o que lhe pertence, e servir a comunidade de cujo quadro fazemos parte. Sem que nos retifiquemos, não corrigiremos o roteiro em que marchamos. Árvores tortas não projetam imagens irrepreensíveis. Se buscamos a sublimação com Cristo, ouçamos os ensinamentos divinos. Para sermos discípulos dele, é necessário nos disponhamos com firmeza a conduzir a cruz de nossos testemunhos de assimilação do bem, acompanhando-lhe os passos. Aprendizes existem que levam consigo o madeiro das provas salvadoras, mas não seguem o Senhor por se confiarem à revolta através do endurecimento e da fuga. Outros aparecem seguindo o Mestre nas frases bem feitas, mas não carregam a cruz que lhes toca, abandonando-a à porta de vizinhos e companheiros. Dever e renovação, serviço e aprimoramento, ação e progresso, responsabilidade e crescimento espiritual, aceitação dos impositivos do bem e obediência aos padrões do Senhor. Somente depois de semelhantes aquisições é que atingiremos a verdadeira comunhão com o Divino Mestre. Que a paz de Deus e de Jesus esteja com todos. Amados irmãos, encarnados, desencarnados, uma boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos ao Céu do Amor, essa casa de paz, essa casa de luz, essa casa de estudo e de oração. Hoje, meus irmãos, estamos aqui com os nossos corações, as nossas mentes voltadas para a luz da doutrina espírita. E aproveitando esse momento para que juntos possamos realizar a nossa progressão moral, progressão espiritual, através das palavras do nosso irmão Carlos, que nos traz hoje um tema extremamente interessante para essa nossa progressão, a reforma íntima. Que sejamos receptivos ao tema e façamos mentalmente a oração que o nosso amado Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita, Pai, a tua vontade, assim na terra como ela é feita em todo o universo. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje sempre. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixe, Senhor, cairmos em novas tentações, mas livre-nos de todos os males, que assim seja. Meus irmãos, sejamos receptivos ao tema. Carlos, passa a palavra, fique à vontade. Obrigado, muito boa noite a todos. Agradecer pela oportunidade de estar aqui na casa, né? Eu vim várias vezes aqui como ouvinte, né? E agora tenho o prazer de estar aqui como palestrante. Eu trago um tema importante que eu acho de grande relevância para a doutrina espírita, que é a reforma íntima, né? E para que a gente possa se reformar, eu trouxe aqui um exemplo de Jesus, né? Jesus, quando fazia a cura, ele dizia: vá e não peques mais, né?
porque ele sabia que para os judeus o pecado era uma coisa que fazia com que ele pensasse, né? Que era uma coisa ruim, porque eles acreditavam no Deus que julgava, no Deus que era muito que reprimia os judeus, enfim, né? Então, essa parte do pecado era uma coisa interessante, porque ele sabia que eles tinham medo de pecar, porque pecar era uma coisa que fazia com que eles refletissem que era uma coisa contra Deus, né? Então, nessas transgressões divinas, né, Jesus trouxe a informação para que a gente possa, de alguma forma, quando ele diz que vai, não peque mais, ele quer dizer que se a gente se reformasse daquele pecado que a gente tinha, né, daquela imperfeição, a gente conseguiria condição melhor para viver, né? E não voltaria para a condição anterior, né? Porque muitas pessoas que Jesus curou voltaram para a condição porque eles voltaram para os locais onde eles iam, né? Voltaram a fazer as coisas que eles já faziam antes com relação às outras pessoas, enfim, né? Jesus trouxe essa amplitude, dizendo que se tu não faz isso, tu pode se melhorar. E a reforma íntima é isso, né? É a sua melhora. Então, Kardec, na doutrina espírita, ele traz duas referências sobre a reforma íntima. Uma está lá no Livro dos Espíritos, desculpe, na parte terceira, que fala sobre as leis morais, no capítulo 12º, que fala sobre a perfeição moral. No item conhecimento de si mesmo. Então ele pergunta lá nas perguntas 119 e 919, desculpe, e 920, ele pergunta qual o meio mais eficaz para melhorar na vida e resistir ao mal. E os espíritos informam a importância do autoconhecimento. E os espíritos ainda complementam. Um sábio da antiguidade vou-lhe disse: conhecer-te a ti mesmo. E essa frase, ela muitas vezes é atribuída a Sócrates, né? No entanto, essa inscrição original está gravada no templo de Delfos, lá na Grécia, né? Que era uma dedicação a Apolo, né? Mas mesmo assim, Sócrates usava muito esse tipo de pensamento, né? E destacou essa frase para as suas reflexões, para as reflexões daqueles que escutavam ele, né? Porque ele acreditava que o indivíduo poderia se compreender melhor o mundo se conhecesse a si mesmo. Então, todos nós, de alguma forma, nos conhecemos intimamente, né? Então, quando a gente, de alguma forma, quer melhorar, a gente não vai melhorar o outro. A gente pode servir de exemplo para aquele que está junto conosco. Porque se a gente se melhora, a gente começa a melhorar as nossas atitudes, os nossos defeitos. E as pessoas que estão do nosso lado vão compreender melhor como nós somos, né? Vão entender por que a gente está se autotrabalhando e podem, de alguma forma, junto conosco, né, trabalhar os seus defeitos também, as suas imperfeições, né? E a segunda referência, Kardec traz lá no capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 12, Sede Perfeitos. E ele ressalta nesse capítulo a importância da transformação moral como um dos pilares do Espiritismo. Ele enfatiza que a reforma é um processo contínuo de autoconhecimento, de autotransformação, e a busca pela perfeição moral sendo um dos fundamentos do Espiritismo. E lá no item Caracteres da Perfeição, ele faz mais uma colocação. Ele fala que a essência da perfeição é a caridade na sua mais ampla acepção, porque implica na prática de todas as outras virtudes. Na verdade, o que é que ele quer dizer com caridade na sua mais ampla acepção? Não é aquela caridade de te dar alguma coisa, porque Kardec colocou que existem dois tipos de caridade: a caridade moral e a caridade espiritual.
Então nós temos que trabalhar essa caridade muito mais do que a caridade no dar. Claro que a gente tem que auxiliar os outros, né? Aqueles que necessitam de alimento, aqueles que necessitam de alguma forma de uma ajuda, né? Mas a gente também pode ajudar através do atendimento fraterno, ouvindo as pessoas, né? Aqui na casa deve ter, né? Com certeza tem, atendimento fraterno, que é uma coisa que vai ajudar aquelas pessoas, muitas vezes muito mais do que o alimento, né? Daquilo que a gente, de alguma forma, quer contribuir na caridade, né? E aí ele coloca lá que o homem, no item o homem de bem, ele diz que o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, amor e caridade, que é a última lei moral que está na parte 3 do Livro dos Espíritos. E Kardec ainda coloca que se reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que emprega para domar as suas más inclinações, né? Mas a nossa reforma íntima, ela é um pouco meio que a gente não consegue de uma vez só nos reformarmos intimamente, porque a gente tem várias imperfeições, vários vícios, vários defeitos, que numa só encarnação a gente não consegue trabalhá-los, né, como nós devemos trabalhar. Então tem virtudes e vícios e defeitos que a gente ainda não consegue trabalhar elas amplamente, né? E ele diz que a transformação é de forma gradual, através dos anos e das experiências que a gente vai tendo durante o nosso processo reencarnatório. E sabemos também que a reforma íntima se dá também no mundo espiritual, quando a gente faz o nosso replanejamento reencarnatório. Quando a gente está para reencarnar, a gente faz todos aqueles pedidos, né? Quero reencarnar com fulano de tal, porque eu devo bastante para ele, quero reencarnar com ciclano de tal, com a minha mãe de tal, porque eu fiz mal para ela, fiz mal para esse, fiz mal para aquele. Na realidade, tu reencarna com 2, 3 pessoas no máximo, porque tu não consegue, numa só reencarnação, né, trabalhar toda a sua intimidade, toda a sua reforma, né? E muitas vezes lá no mundo espiritual a gente esquece das coisas que a gente fez na vida pretérita, tá? Eu trago um caso bem interessante que está no livro Ação e Reação, que é psicografado pelo Chico Xavier, né? E pelo espírito André Luiz, que está lá no capítulo 18, Resgate Coletivo. O André Luiz e o Hilário visitam um lugar chamado Mansão da Paz, né? Que é uma escola, né? É um lugar de acolhimento, é uma colônia que acolhe as pessoas e é recebido pelo Druso, que é o diretor-geral daquela colônia, né? E aí ele coloca nesse capítulo uma história de 2 espíritos chamados Ascânio e Lucas. E eles possuíram já, por ter trabalhado, né, nessa colônia por vários anos, né, se dedicado, estudado, né, eles estavam pedindo, fazendo uma moção para que eles pudessem ir trabalhar em outra parte, né, trabalhar com outras coisas que existem lá na colônia. E a gente sabe que tem uma hierarquia, como aqui no... Só desculpa que eu estou um pouquinho gripado e de vez em quando eu tenho que... Não, está tranquilo. Então eles fizeram vários pedidos, né, e nunca receberam nenhuma informação se iam para aquele lugar ou se não iam, né? Até que um dia, né, o instrutor achou por bem chamá-los até uma sala, né? E eles foram lá, buscaram uns fichários, né? E claro, mostraram para o Ascânio e o Lúcio que eles tinham um débito lá no século XV, né? Quando eles serviram as forças da Joana d'Arc na libertação de Orleans em 1429, desculpa. E eles, naquela ânsia de também ir para um posto maior, né? Eles queriam alçar um posto maior na tropa da Joana d'Arc, né? Eles começavam a pensar o que é que eles poderiam fazer para conseguir esse posto.
E aí eles pensaram que tinham duas pessoas que teriam mais condições do que eles de ascender a esse posto. E aí eles encontraram eles num precipício e eles jogaram os dois no precipício. Quando Ascânio e Lucas viram aquelas imagens, né? Porque lá a gente vê em 20K, aqui é 4, né? 5, agora está chegando 5K, lá deve ser 20, 25K, 50, 100, não sei. Quando eles viram aquela imagem, eles pediram para o pessoal da Mansão da Paz, pediram que eles pudessem voltar para o mundo espiritual, para o mundo material, reencarnar de novo. E aí eles voltaram na época em que se estava começando a fazer os primeiros protótipos de avião na parte da aeronáutica, né? E eles não contaram o tempo, no primeiro instante que eles conseguiram embarcar, conseguiram como é que se diz, uma condição de poder saltar do avião, né, e fazer com que aquele protótipo voar, né? Eles embarcaram num daqueles protótipos, ele não voou, na realidade, ele caiu no penhasco de novo e os dois retornaram à Mansão da Paz, né? E aí, claro, né, passaram um certo tempo e conseguiram, né, ir para o posto que eles desejavam. Então, muitas vezes a gente acha que a gente consegue ver todas as reencarnações de uma vez só, né? Às vezes a gente não quer ver aquelas que são piores para a gente. Então foi o caso dos dois, né? Que eles conseguiram, através de uma nova reencarnação, acabar com aqueles débitos que já deviam estar lá no século XV, né? Esse livro é do século XVIII, XIX, então, né? 40, né? Um bom tempo, né? Ficaram ali 4, 5 séculos, ficaram esperando para que aquilo viesse à tona, para que eles pudessem acabar com aqueles débitos. É mais ou menos isso que acontece com a gente, né? Porque a gente, quantas vezes a gente pensa em trabalhar a nossa reforma íntima, né? Mas muitas vezes a gente é envolvido pelo nosso dia a dia, pelas dificuldades que a gente passa. Muitas vezes a gente não tem discernimento daquilo que a gente faz, naqueles momentos que a gente é mais atacado, naquele momento que a gente é mais envolvido nas nossos piores problemas, né? Então, muitas vezes a gente, quando vai pensar, a gente já falou, quando vai pensar, a gente já fez, né? A gente está falando aqui de nós espíritas também, né? Porque a gente é de carne e osso, a gente vive num mundo de provas e expiações, não é? A gente não é diferente do católico, do evangélico, a gente vive nesse processo de autotransformação, e é isso que vai, de alguma forma, através da nossa consciência, porque a gente já tem consciência de que aquilo é errado, que a gente não deve fazer aquilo, através da nossa consciência que nós vamos nos autotrabalhar para nos melhorar, né? E aí a reforma íntima é sempre uma fonte para que a gente possa relembrar de como a gente tem que trabalhar esse processo, né? Kardec e a doutrina espírita, ela traz bibliografias imensas sobre como é que a gente deve se auto-reformar através do autoconhecimento, né? O Santo Agostinho, ele traz lá na parte do livro dos Espíritos, também que a gente, através do autoconhecimento, da auto-reflexão, a gente pode voltar e pensar no nosso dia a dia o que é que a gente fez de bem, o que é que a gente fez de mal. E a gente ir corrigindo aos poucos esse nosso processo. Porque às vezes é uma coisa tão cotidiana, uma coisa que a gente já faz há tanto tempo que se torna um vício, né? E a gente nem sente o que está fazendo, porque já se tornou uma coisa que já está impregnada no nosso cérebro, né? E aí um vício é difícil de a gente tirar e leva há muito tempo e através de séculos, né? Para que a gente possa resolver esses problemas que a gente tem, né? Então, como é que a gente vai fazer essa reforma íntima? Como eu falei, né? A gente tem que reconhecer os nossos erros e trabalhar para corrigi-los, que não é uma coisa muito fácil, né? Porque é no dia a dia que a gente se autoconhece, é dentro da nossa família,
é dentro do nosso íntimo é que nós nos conhecemos. Porque muitas vezes a gente parece bonzinho, né? Quando a gente está com alguém, ou quando a gente está numa casa espírita, ou quando a gente está no culto, quando a gente está com os amigos, mas muitas vezes a gente não consegue resistir os arrastamentos que a gente já viveu e vai viver, né? Porque a gente é um espírito milenar, né? A gente não nasceu ontem e vai morrer amanhã, né? A gente já nasceu há milhões de anos atrás, a gente vem expurgando esses nossos processos, né? Que antigamente era pecado, que o Kardec fala em imperfeições, porque Kardec queria tirar um pouco dessa parte da igreja, né? E falava do pecado, né? E Kardec queria colocar como imperfeição, porque o que é imperfeição? Que a gente não está perfeito ainda, mas um dia a gente vai ser perfeito, né? A partir do momento que a gente começa a se autotrabalhar, a gente tira o in da imperfeição e passa a ser perfeito, né? Mas aí vai demorar tempo? Depende de cada um de nós, depende de mim, depende de vocês, porque cada um intimamente sabe o que é e sabe o que faz. Porque a gente pode imaginar que aí eu estou aqui, estou falando com vocês, mas daqui a pouco eu saio ali fora e começo a pensar coisas diferentes do que eu estou falando aqui. Eu não estou sendo imperfeito? Não. Porque eu não estou, na realidade, colocando para dentro do meu cérebro, do meu consciente, aquilo que eu estudei, aquilo que eu estou falando, né? Então, essas imperfeições a gente tem que imaginar como uma coisa boa até. Eu digo que aqueles irmãos que de alguma forma estão lá no mundo espiritual e nos concitam algumas pensamentos, informações, ou nos influem em alguma coisa, eu chamo de amigos. Por quê? Porque à medida que tu recebe uma informação, se tu não processa ela, tu vai fazer aquilo que ele quer. Mas se tu processa, não, se tu sabe que é errado, por que tu vai fazer aquilo? Então ele está me ajudando, né? Ele está me ajudando a pensar. E eu acho que isso é o que falta muito ainda nas pessoas. Nós refletimos sobre o que é que nós queremos da nossa vida, o que é que nós queremos quando os pensamentos nos acolhem, o que é que nós queremos como espíritas, né? Tentar dominar as nossas imperfeições. É isso que a gente tem que fazer, tentar dominar, não é dominar. Dominar às vezes não domina. Quantos séculos a gente passou com aquela imperfeição? Quantos séculos a gente ainda vai passar? Por quê? Porque é uma coisa que ainda a gente não consegue fazer, né? Porque tem muita coisa que a gente não consegue fazer. Não quer dizer que a gente está indo para um planeta de regeneração que lá não vai ter o mal. Vai ter o mal dos nossos pensamentos, evidentemente. Mas nós temos que ser um pouquinho bonzinho, só um pouquinho, não precisa ser muito, né? Para a gente chegar nesse novo processo, que é um processo que vai nos ajudar muito, e a gente vai evoluir muito mais rapidamente do que está evoluindo hoje aqui nesse planeta, né? Então, falando em reparação, né, eu gosto muito desse livro aqui do Divaldo e da Joana, Desperte e Seja Feliz, né? Que ele traz muitas informações sobre a caminhada, né? Tem aqui 30 itens que vai falar sobre várias coisas, né? Litígios, provações, imperfeições, enfrentando as tentações, enfim. Tudo está nesse livrinho que a gente pode usar como um meio da gente sair das nossas imperfeições, trabalhar elas, né? E lá no item 19 ele fala sobre arrependimento e reparação, e ele traz uma informação importante que eu vou ler aqui, eu já coloquei para não... E ele fala assim: um arrependimento sincero constitui elevada conquista do sentimento humano. O amadurecimento da razão e da emoção, ele surge após a análise do erro. Olha, ele coloca aqui o amadurecimento da razão e da emoção, ele surge através da análise do erro. Se nós analisarmos o que é que nós estamos errando, nós não vamos errar mais. Por quê? Porque se a gente errar, a gente já tem consciência de que está errando, né? Mas se a gente pensar na razão, né, na consciência, a gente não vai praticar mais. E
e consequente descoberta da falha pessoal no julgamento, na atitude e na conduta em relação a outra pessoa. Aí ele fala aqui da análise, né, do erro e consequente descoberta da falha pessoal. Ele fala aqui na intimidade pessoal, né? Por mais que aquela pessoa te irrite, por mais que aquela pessoa faça alguma coisa que tu não gosta, tu tem que se autotrabalhar naquilo. Às vezes nem a pessoa que tem que se autotrabalhar, somos nós. Né? Por que eu estou me irritando com aquilo? Por que eu penso desse jeito? Por que ele pensa de outro jeito? Nós temos que ver que os pensamentos às vezes não são iguais. E as pessoas pensam diferente. Isso é uma coisa normal nesse mundo, né? Porque se todo mundo pensasse iguais, nós não tínhamos guerra, nós não tínhamos pessoas passando fome, né? Nós não tínhamos pessoas acreditando em coisas que já não tem mais que acreditar, enfim, né? Se a gente pensasse no bem, né, nós já estaríamos muito mais evoluídos, né? E aí ele continua, né? Faz-se inadiável o dever de ressarcir os prejuízos, de reparar os males praticados, somente através da meditação diária dos atos praticados aqui, ó, tá? Dos atos praticados, é que o indivíduo pode se precatar, prevenir das ações infelices. E quando ocorre, de imediato, dando-se conta e arrependendo-se. Quando ocorre esse tipo de ação, a gente pode pensar, né, não vou fazer isso, e se arrepender naquele momento, que a gente vai estar se auto-trabalhando e trabalhando aquele também que de alguma forma quer. E aí a gente pode continuar, né, dizendo que a gente pode saber para saber quais os motivos dessas imperfeições, nós temos que entender de onde elas vêm e por que temos que nos motivar para trabalhar. E a doutrina espírita, para quem está nela, né, professa, nos faz entender que essas imperfeições têm que ser trabalhadas no nosso dia a dia. E uma coisa bem interessante, para quem quiser conhecer um pouco mais da doutrina, tem os grupos de estudos, né? Tem o ESD, o EAD, né? Depois pode ir para o Mediúnico, né? Então, esses cursos, eles são interessantes para que a pessoa que não tem entendimento nenhum possa entrar e, através do estudo, entender todo esse processo, né? E também entender, né, que a gente que está voltando na carne, tudo que acontece conosco não é um castigo de Deus, né, como a maioria das pessoas dizem, né? E sim uma maneira de nós repararmos os erros que ainda nós cometemos e ainda vamos cometer, né? Porque nós não somos de forma alguma um espírito que está fora de errar, né? Muito pelo contrário, ainda temos muito caminho para andar para chegar a ser um espírito crístico como Jesus, né? Então, e nós temos que nos trabalhar para nos evoluir, né? E para entender também que muitas vezes os espíritos puros que vêm na Terra, ele tem alguma coisa para se renovar, né? Para se autotrabalhar, reformar intimamente. E eu trago esse livrinho aqui do Simplesmente Francisco, do José Carlos de Luca, que ele traz assim, eu adoro Francisco de Assis, assim, é um dos tem livro para comprar que traga uma visão diferente de Francisco de Assis, uma visão religiosa, né? E aqui o José Carlos de Luca, ele traz assim a vida do Francisco desde quando ele nasceu até quando ele desencarnou, né? Com lepra e tal. E ele traz uma informação bem interessante que está lá nesse livro, que é uma conversa que Francisco de Assis teve com o Frei Leão, né? Que hoje o Frei Leão é um dos papas, né? O nome escolhido por ser amigo do Francisco, né? Para ser o papa. Então eles estavam conversando e Francisco perguntou para o Frei Leão qual o mais belo atributo de Deus.
Aí o Frei Leão disse, o amor. Aí Francisco disse, não. Frei Leão, a sabedoria? Ele falou, não. Escreve aí, meu amigo Leão. A pérola mais rara e preciosa da coroa de Deus é a paciência. E aí ele perguntou para o Francisco qual é a pessoa que ele se ajoelharia para pedir desculpa por não ter paciência. Aí ele disse para o meu pai. Para quem conhece a história de Francisco de Assis, né? Francisco de Assis foi preso, o pai dele mandou prender ele na masmorra, depois insultou ele em praça pública, né? Enfim, fez tudo que um pai, né? que um pai poderia ter feito na concepção dele, né? A gente tem que entender que ele pensava daquele jeito. Ele pensava que Francisco seria uma pessoa que ia continuar com o comércio dele. Francisco veio com uma outra missão que não era isso, né? Então ele disse, mas o Frei Leão disse, mas aquela pessoa que fez tanto sofrimento para ti, aí ele disse assim, de certa forma, porque eu não entendi o mundo dele e ele não entendeu o meu mundo, então eu me culpo por não ter entendido o mundo dele. Fez Francisco de Assis, uma pessoa, um espírito puro, né, que era João Evangelista na época de Jesus, né, falou que ele, né, ainda que ele não entendia o mundo do pai, o pai não entendia, e mesmo assim ele perdoava o pai por aquilo. Mas ele queria que o pai tivesse esse entendimento de que ele não veio para ser um comerciante. Ele veio para trazer uma missão, para trazer a missão do Evangelho, como Jesus trouxe, né, a visão da renovação do Evangelho. Foi o que o Francisco de Assis trouxe, né? E para finalizar, eu já estou passando o horário, né? Eu trago duas reflexões bem interessantes. Uma que está lá no livro Material de Construção, psicografado por Francisco Xavier, que fala o seguinte: se estás na fé cristã, espera tão somente caminhos sem problemas, paz sem obrigação, dias de céu sempre azul, vantagem sem trabalho, conquista sem suor, direitos sem deveres, apoio sem serviço e vida sem provações. Lembra-te de Jesus. E aí, para encerrar, né, eu trago uma reflexão que não é, né, da doutrina espírita, né, mas é de Sêneca. Sêneca foi um escritor, um filósofo, né, romano, nasceu na Itália, nasceu na Espanha, desculpa, e morreu em Roma, né? Mas na mesma época que Jesus, só que eles não se conheceram, né? Pelas informações que a gente tem, ele nunca foi a Jerusalém e também o Jesus não foi a Roma, né? E ele diz o seguinte, para a gente encerrar, não vou nem comentar, né? Só para a gente levar, para a gente pensar, refletir. Tenha a satisfação de ver seu